seus aspectos têm pertinência com as competências desta Corte de Contas. Quanto à instrução desta representação, entendo que, diante dos argumentos trazidos pelos advogados em sustentação oral, a bem da prudência, antes de admitir a denúncia, necessário se faz deferir prazo ao gestor para juntar os documentos que foram citados em plenário pelos advogados. Me chamou a atenção quando informou que não há nos autos o processo que deu origem à contratação da empresa de digitalização. Deveras, compulsando os autos, verifiquei que não há no processo o procedimento indigitado. Logo, a admissibilidade da denúncia reclama a perícia do processo que o município de Marechal Deodoro participou com o SIGIP, que é aquela questão da lei da iluminação pública. Mesmo nesse estágio, conceber uma representação reclama elementos robustos de convicção. Logo, para possibilitar a análise processual da admissibilidade em sua completude, importante possibilitar aos envolvidos a juntada dos documentos citados e até outros, que depois eu recebi, senhores conselheiros, que o voto já estava pronto, eu não quis mais modificar aqui, porque outras informações vieram. Uma vez que a análise pode, inclusive, dar ensejo ao não conhecimento da representação. Trago como conclusão. Desta forma, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido converter o julgamento da admissibilidade da representação em diligência para intimar o senhor Cláudio Roberto Aires, no endereço aqui acostado, para, no prazo de 15 dias, contado do recebimento do AR, juntar os documentos citados na sua sustentação oral, tais como A1. Procedimento que originou a contratação da empresa de digitalização. Aí vem aquilo que eu solicitei acrescentar pelos demais informações. O que acreditar importante para a análise da admissibilidade da representação, esse é o A2. B, para a coleta dos dados, após a coleta dos dados, a remessa desse documento ao Ministério Público de Contas para análise. Letra C. Com ou sem manifestação do Ministério Público, após o recebimento, o retorno da presente representação ao meu gabinete para proceder à análise da admissibilidade da representação. Assim como o voto, senhora presidente. Com a palavra, doutora Estela. Bem, o processo foi trazido a algumas sessões pelo conselheiro Sérgio, que trouxe um voto pela admissibilidade da representação. A gente pode observar na sustentação oral realizada pelos advogados, primeiro gostaria de parabenizá-los pela exposição, mas a gente pode perceber que eles trouxeram defesas de mérito, defesas justificativas para aquela forma de agir, justificativas com vistas a afastar uma determinada infração legal. Mas nós não estamos, nesse momento do processo, num juízo de procedência. Nós estamos num juízo de plausibilidade. A admissibilidade ela é feita para que o tribunal avalie se há coerência, se há elementos mínimos que levem o tribunal à necessidade de instruir o feito e realmente investigar essa situação. Se nós trouxermos para a fase da admissibilidade a instrução do processo, nós estamos fazendo uma inversão que ela vai descaracterizar o procedimento da representação que a gente tem aqui no tribunal e vamos trazer para um momento prévio a instrução do feito e a defesa de mérito. Então, nesse sentido, eu reitero a posição do Ministério Público de Contas, posto na representação inicial,
no sentido do recebimento da denúncia, ou no sentido de que o tribunal receba a representação e só então passe a instrução do feito e seja possibilitada a defesa de mérito. Num juízo de plausibilidade, eu acredito que temos elementos para que o tribunal receba a representação. Então, eu ponho essas considerações porque eu enxergo, desde a manifestação dos advogados aqui no pleno, uma defesa meritória que não é cabível nesse momento. Então, a minha posição é essa, somente em face do momento processual não ser o adequado para a instrução. Em discussão? Senhora presidente, como foi o relator desse processo, eu queria chamar a atenção, além disso que o Ministério Público de Contas destacou, que eu reputo fundamental isso aí, que nós não estamos decidindo sobre mérito, mas essa representação, ela, na verdade, eu superei aí o fato de o representante, ele não ter juntado aos autos comprovante de que ele representa aquela, ou melhor, inicialmente da validade jurídica daquele ente que ele está representando. E segundo, da sua representação, daquele, no caso do Fórum Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral. Mas aí eu solicitei ao pessoal da minha assessoria que buscasse essas informações aqui, porque nós já apreciamos 2 processos do Fórum aqui, e naqueles processos continham esses 2 documentos. Na verdade, são 3. O primeiro deles é uma ata da Assembleia Geral Extraordinária do Fórum, em que consta aqui que foi presidida pelo representante, que é o presidente daquele fórum, o senhor Beckman Amorim de Moura. Também consta daquela ata, ao final, na assinatura dos presentes à ata, que a qualificação do senhor Beckman Amorim de Moura e a sua assinatura como presidente daquele fórum. E também constam o estatuto daquele fórum, e lá no artigo 42 diz que entre as atribuições da presidência daquele fórum está a competência para representar ativa e passivamente o fórum. Aí são 3 documentos que, como o meu voto já era superando essas questões, e aí ele preenche todos aqueles requisitos para que o tribunal acolha a representação. O tribunal receba essa representação, e aí, conhecendo dessa representação, o tribunal passe a investigação, a fiscalização daqueles fatos imputados irregulares. E daí, aquele processo, sim, ali existem, sim, indícios de provas, que é o que dispõe a norma regimental, de que, se havendo apenas indício de prova, já é o suficiente para que seja conhecida essa representação. E lá existe, sim, existem indícios. E aí também não traz nenhum prejuízo a essa medida requerida pelo conselheiro Fernando Toledo, que são essas diligências, que aí ele vai apresentar sua defesa, apresenta documentação, e aí a partir da produção do relatório, elaboração do relatório e das manifestações de justificativa do gestor e do exame dessa manifestação das justificativas pela diretoria de fiscalização responsável por conduzir a instrução desse processo, aí nós podemos, sim, adentrar o mérito. Então, além daquelas providências que, inclusive, eu já antecipo e já solicito alguns documentos e informações, e podemos acrescentar essas que o conselheiro
Fernando Toledo trouxe agora para apreciação, que não traz nenhum prejuízo, eu acolho totalmente. Só que a representação, ela nesse momento, eu entendo que ela deve ser conhecida e adotada aquelas providências, encaminhada à diretoria de fiscalização para que proceda a instrução imediata desses fatos, que são fatos gravíssimos, importantes, que o tribunal deve apurar. E para não deixar aí, para ficar novamente 3, 5, 6 anos aí, depois vir novamente para apurar. Então, tem que ser apurado nesse momento. Então, a gente tem que fazer um esforço. Eu sei que a administração dessa Corte de Contas está fazendo esforço para isso, para que a gente dê celeridade nesses processos. E esse é um deles, que requer a sua apuração imediata. Então, eu mantenho o voto até sugerindo que essas diligências constem do meu voto ali naquele item que eu já procedo a diligência e requisito informações e documentos ao gestor. É isso, senhora presidente. Obrigado. Senhora presidente, pensando na mesma linha do conselheiro relator originário, doutor Sérgio, é que eu me cerquei desse certo cuidado de dar uma examinada na documentação prévia, porque de repente, e até mesmo sobre a oitiva do Ministério Público, nós encontremos razão para não abrirmos mais um processo administrativo sob pena de entrar numa fila de denúncias e representações que pode demorar muito tempo. De repente, nós fazemos essa diligência rápida, diligência que nós estamos dando 15 dias ao gestor, encaminha-se ao Ministério Público, e aí pode ser até superado, como eu estou, digamos assim, com muita intenção de instruir o mais rápido possível. Ora, se eles não se manifestarem, e se não trouxerem o convencimento para mim ou para o Ministério Público, ou depois para o conselheiro originário, o processo será aberto. Nós temos 15 dias só a eles para que eles se pronunciem, e aí eu avalio, senhora presidente, se nós, depois do Ministério Público se pronunciar, se nós abriríamos ou não essa conduta, essa representação. Mas eu acho que, até para dar celeridade, dar esse prazo a eles seria mais producente para o tribunal do que acatar a abertura agora desse processo. Queria fazer somente mais uma ponderação. A representação ela é fundada em diversos fatos. Sim. A contratação do serviço de digitalização é apenas um dos pontos da representação. E, em relação aos outros pontos, eu tenho, inclusive, um requerimento que vem dirigido ao conselheiro relator originário, porque ele foi feito com base na relatoria, mas eu acho que seria interessante dar conhecimento dele nesse momento, que é um pedido de juntada aos autos de elementos de um outro procedimento ordinário que foi instaurado no Ministério Público de Contas por denúncia de um vereador municipal. E ele traz, nesse procedimento, novos elementos acerca da criação de cargos, objeto que também é dessa representação que está sendo tratada nesse momento. Então, em razão da continência, pelo fato da matéria já estar inserida nesse processo que está em discussão, não havendo justificativa qualquer para que seja aberto um novo procedimento em relação a esse fato específico, que faz parte do fato maior que está no processo, eu trago para que depois não seja prejudicada alguma questão relativa a esse fato não ter sido trazido ao pleno para conhecimento quando da admissibilidade. Então, eu ponho aqui ao pleno esse pedido de juntada desses novos elementos que dizem respeito a um dos fatos da representação e em relação à diligência, como sendo ela capaz de evitar a instauração de um novo processo aqui no tribunal, eu acho que fica vencida essa argumentação em face do número de fatos que são abrangidos pela representação, não sendo somente esse que carece de uma instrução maior. Então, nesse ponto, nós reiteramos a posição e, inclusive, colocando a recomendação que foi feita de que seja o processo desmembrado por fatos,
porque já que eles envolvem contratação de particulares e outras questões que vão trazer aos autos muitos atores, isso vai acabar por tumultuar a tramitação do feito. Senhor presidente, permita. Sua Estela, só para eu não decidir de forma equivocada, como eu já fiz em um processo, em vários, na verdade, a senhora está já encaminhou documentação nova ao relator originário sobre um fato que esse que está sendo apurado, ele é mais sistêmico, mais amplo, é isso? Isso. A representação que está sendo votada, que está sendo trazido o voto divergente, o voto de vista nesse momento, ela trata da criação de cargos no município, em decorrência dessa representação feita pelo fórum. Tá. Só que uma outra representação, feita por um vereador municipal, também foi protocolada no Ministério Público, tratando sobre objeto semelhante, a criação de cargos também no início da gestão atual. Tá. Então, pela continência, eu trago para que seja deliberado, mas eu acredito que pela continência seja conveniente que seja juntado a esse processo que está em mais votação. amplo, não vejo nenhum problema formal quanto a isso. Superada a discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Já É o relator. Então, conselheiro. Olha, senhor presidente, é bom está esclarecer. conhecendo. Não, eu mantenho o meu voto, mas acrescentando as diligências solicitadas aí pelo conselheiro. Então, não prejudiquem nada, eu deixo isso bem claro. Agora, pelo conhecimento da representação, porque a representação preenche os requisitos para ser conhecida por esta Corte de Contas. E o que estava faltando, que o advogado, ou melhor, o representante do denunciado trouxe, que colocou como um impeditivo para que ela fosse conhecida por essa Corte de Contas, os documentos faltantes, acabei de informar-lhes que eu obtive a partir de um outro processo que consta aqui nessa Corte de Contas, tirei cópia, vou fazer a juntada. Então, isso aí está superada, essa questão dos requisitos, né, que faltavam. E reforço, existem fortes indícios de que houve aquelas irregularidades, né? Então, reforço que a importância dessa Corte de Contas apurar essas irregularidades relatadas pelo Fórum de Combate à Corrupção Eleitoral. Só isso, senhora presidente. Senhora presidente, faltando a dizer, só para encerrar a discussão, de que nós não vamos deixar de apurar. Eu só estou querendo dar celeridade, chamando o gestor aos autos, para que a gente possa verificar se ele consegue superar ou não isso antes de abrir tantas outras representações. Em votação, conselheiro Otávio. Eu voto pela ponderação do conselheiro Fernando. Eu acho que 15 dias não vai nem para frente. Eu acho que quando você expõe, e eu digo que eu sofri na pele, você expõe o nome da pessoa em qualquer coisa, ele é prejudicial. E depois ninguém recupera. Isso aqui é verdade. Então não custa nada 15 dias dar o prazo para saber se efetivamente, se a pessoa teve o cuidado de mandar os advogados e o procurador para fazer uma defesa, eu acho que merece ter todo o cuidado necessário com relação a isso. Eu voto com o voto de conceder o prazo desses 15 dias para que possa subsidiar os documentos do que foi solicitado pelo conselheiro Fernando. Conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, com todas as vênias ao conselheiro Sérgio, também tenho esse entendimento do Otávio. Acho que não custa nada, 15 dias não vai fazer uma diferença tão grande para que seja mais seguro e mais, talvez com mais segurança realmente. Então, acompanho o conselheiro Fernando Toledo. Voto visto. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, até por essa questão levantada pelo conselheiro Sérgio, questão dos requisitos, temos até um precedente, que é um precedente vindo do outro fórum, o FOCO,
Então, acho que isso tem uns precedentes, acho que não há qualquer dúvida. Quanto à parte da documentação extrajurídica, Excelência, nesse momento de pré-libação, eu não posso me comportar de outra forma, atendidos os requisitos, não há outro voto, a não ser acompanhar o relator original. Isso, para mim, é muito transparente, muito translúcido. Eu não tenho que fazer outras divagações que não seja atender os requisitos, como manda a norma, que seja, então, conhecida a representação. É como o vosso, senhor presidente. Vencido o conselheiro, no voto vista, conselheiro Fernando Toledo, o processo será encaminhado a Vossa Excelência para que se dê continuidade ao seu... Senhora presidente, trago ainda para relatar, senhora presidente, 10 processos Ou corrigindo... Pois não, senhora presidente, desculpe. Vencido, não, vencedor. Vencedor, Conselheiro. certo. Vencido conselheiro originário. Senhora presidente, só chamar a atenção, a providência adotada pelo conselheiro Fernando Toledo é de apenas uma diligência. Após essa diligência, Vossa Excelência, a medida é que Vossa Excelência vai examinar e vai trazer novamente um outro voto, é isso? Isso. Perfeito. Senhora presidente, trago para relatar 10 processos de arquivamento de sancionamento, que eu faço em lista, porque já é um processo muito rotineiro aqui, até para abreviar. Qualquer dúvida, os processos se encontram aqui no processo terceiro, número 445, 2016, do Instituto de Tecnologia e Informática de Alagoas, o ITEC. O sancionado teria sido o senhor Robério José Rocha dos Santos, gestor daquela época do Instituto, por descumprimento de calendário, mas pela questão do arquivamento pelo decurso de prazo, né? Processo terceiro, número 12.035, 2016, da Secretaria de Estado da Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, o responsável, o senhor Walter Oliveira da Silva. Processo terceiro, número 11.462, 2006, da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, o responsável, o senhor Eduardo Henrique Araújo Ferreira. Processo terceiro, número 14.594, de 2006, também da Cefaz, com o mesmo gestor, o senhor Eduardo Henrique Araújo Ferreira. Processo terceiro, número 10.637, de 2006, novamente do ITEC, cujo responsável, o senhor Robério José dos Santos. Processo terceiro, número 10.633, 2006, novamente do ITEC, o mesmo gestor, o senhor Robério. Processo terceiro, número 10.639, de 2006, também do ITEC, o senhor Robério. Processo 10.641, de 2006, processo do 10.641, 2006, do ITEC, o mesmo gestor. Processo terceiro, número 9885, de 2005, da Secretaria de Estado da Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, responsável, o senhor Walter Oliveira da Silva. E, por último, senhora presidente, processo terceiro, número 12.060, de 2005, da Cefaz, novamente, o senhor Eduardo Henrique Araújo Ferreira. Aplicação da multa, o fato gerador, nós votamos pelo arquivamento. Esse processo, me parece que não houve evolução ao Ministério Público por não haver também defesa dos processos. Mas nós votamos pelo arquivamento, senhora presidente. É como voto. Com a palavra o Ministério Público. Eu gostaria inicialmente de esclarecer o número do primeiro processo, que foi relatado 445... 445, 2005. E 6. 2006, e o gestor? Robério José dos Santos. Que aqui na pauta consta como gestor Jefferson Germano É ITEC? Queira Teixeira. Deixa eu ver aqui o número. Só para esclarecer 445. essa divergência. 445, 2006. No meu voto tem Robério, ITEC. Contas. Na pauta tem Jefferson Germano.
Gente, no nome do gestor. Jefferson Germano. Jefferson Germano Regueira Teixeira. Houve aqui um equívoco aqui na... Eu vou mandar corrigir. Tá, Então, para corrigir o erro eu vou mandar material. corrigir. Houve um equívoco que eu gostaria de pedir desculpa, porque o resumo ficou com esse erro, senhora. Não, só porque como a gente detectou essa divergência, para que seja corrigida, para que a ata... Certo, não tenha eu vou mandar nenhuma corrigir imediatamente. E eu gostaria... Está errado. Você faz isso, Eu peço desculpa que eu Não, mas tive... está correto. Não, Muito eu peço obrigado desculpa até pelos também que eu tive esclarecimentos. um breve momento aqui que eu estava observando o número dos processos e eu não compreendi bem a conclusão do voto trazido por Vossa Excelência. Esses votos, originalmente, ele era a aplicação de multa a esses gestores. Eles, na verdade, não evoluíram o Ministério Público porque não houve movimentação nenhuma, não houve defesa, não houve nada. Mas, pelo decurso do prazo, nós estamos adotando a prestação quinquenal e são de 2006 esses processos. Ah, seria pela ocorrência da prescrição. Isso. A gente não posso me manifestar sobre o mérito do voto, porque nós não tivemos acesso aos autos, né, justamente pelo fato de não ter havido defesa. Isso. Mas, para que a gente pudesse se manifestar sobre a ocorrência ou não da prescrição, seria preciso que os processos fossem encaminhados para o Ministério Público. Do contrário, não posso emitir uma posição conclusiva, só porque eu não posso me manifestar conclusivamente sobre a ocorrência ou não de prescrição, já que os processos não tramitaram por lá. Bom, em mesa, o Procurador-Geral tem acompanhado essa situação, já em alguns casos. É por isso que nós não nos preocupamos em encaminhar, porque realmente tem já consolidado uma posição da prescrição quinquenal, inclusive com o entendimento ministerial. Mas se Vossa Excelência preferir, nós poderemos Eu fazer ficaria também. mais confortável só para poder verificar a situação fática em face da norma prescricional, né? Do contrário, nós vamos estar aderindo a um Então, posicionamento sem ter conhecimento da situação, de fato. Posso manifestar? Já que estamos aí nessa discussão, Conselheiro Fernando, veja só, tem vindo muitos processos ultimamente de arquivamento pela prescrição e decadência. E alguns deles têm um voto de responsabilização, inclusive, de quem deu causa. Eu acho que é perfeito isso. Responsabilizar a quem deu causa de fato. Embora possam até alegar a questão de prazo impróprio, mas vejam bem, se eram recursos a ser vertidos para o Tribunal de Contas e não foram, acredito que algum dano, pelo menos em tese, numa análise bem superficial, deve ter acontecido. Esses recursos não terem adentrado no tribunal por falta de uma ação. Mas, especificamente, Fernando, eu queria uma informação de Vossa Excelência, e isso me chama a atenção. Eu já ficava muito incomodado com essa história de trazer esses processos para arquivamento, para prescrição, e vários processos mais antigos, e agora processos mais novos, 9, 10, 11, 12. Eu queria só uma explicação, Conselheiro Fernando. Com relação ao processo 10.637 de 2006, há uma publicação no Diário Oficial do dia 19 de maio de 2017, em que há aqui um item: anular o acórdão tal pela ausência de contraditório prévio e em decorrência lógica pelo afastamento da multa do senhor fulano de tal, ex-gestor do Instituto tal. Em ato contínuo, cientifique-se o ex-gestor citado acima da presente deliberação. Se identificamos que aquele não foi feito corretamente, e aqui está dizendo que foi feita a questão da científica, o ex-gestor citado acima da deliberação. Essa cientificação, ela foi feita? Porque eu fico assim, me incomoda exatamente esse. Os processos, doutor Estela, entenda, eu não vou fazer ainda essa diferença de prazo geral e nem do prazo da lei de poder de polícia. Mas vejam bem, em regra, eu tenho um prazo. Poder de polícia, além do mais, evidentemente é contado os prazos, não de quando ficou conhecido, mas da prática do ato. Está posto. Veja só, esses processos
mais novos. Esse, sobretudo, aqui, apesar de ser mais antigo, mas tem uma decisão sua que afastou a multa por falta de contraditório. Mas qual é a regra? Não foi dado contraditório, renova-se. Aí eu queria saber se nesses autos tem alguma coisa nesse sentido. Porque se é isso, entendo, talvez, que eu não conheço do processo. Então, não sei se configurou a prescrição. Outra situação, os processos mais novos. O fato gerador é 2010, 11, 12. Nós temos que verificar a não ocorrência desse instituto, isso eu falo só de argumentação, ou a sua interrupção e, evidentemente, suspensão. Eu lembro que tive uns processos aqui, eita, são processos antigos, quando é que você está do gestor? Tá, não, então não pode ser feita a prescrição. Acompanharam até meu voto a respeito disso. É isso que eu chamo a atenção, que a gente não pode, assim, de forma inadvertida, trazer sem fazer essa verificação. Outra coisa, em processo, acredito que não são todos. Excelência? Excelência, é o processo 10.637 de 2006. E outra coisa, poxa, agora fugiu o raciocínio. Peraí, vou lembrar. Processo de prescrição pelo prazo. 5 anos, 10 anos. Eita. O senhor Fernando atrapalhou a minha construção. Desculpe. O senhor é perverso. Não tinha essa pretensão, senhor. O senhor é perverso. Eu só queria saber o número do processo para ver se eu poderia olhar aqui a dúvida de Vossa processos mais novos. Sim, lembrei. Às vezes, o gestor ou o relator tem lá uma situação em que é juntado, eu vou repetir isso, nos autos, que foi encaminhado um ofício para o gestor. Mas, invariavelmente, em processos até mais antigos, não há a juntada da cópia do UAR, que vai configurar a interrupção. Temos que tomar cuidado quanto a isso também, porque se há um ofício, muito provavelmente ele foi enviado. E temos que verificar, pesquisa no site do Correio, para um indício de prova que aquilo foi feito, em que data foi feito, mas o AR juntado aos autos. Em contendo isso, eu não posso trazer precisão nessa dúvida. Eu acho, só para contribuir um pouco com a discussão, eu acho que pela lei, pelo CPC, que a gente aplica também, às vezes, subsidiariamente, serve como referência para a nossa construção lógica. A lei que trata do prazo prescricional no exercício do poder de polícia, que o Supremo Tribunal Federal entende aplicável à extinção da punibilidade da pretensão punitiva, né? Todas elas tratam especificamente da interrupção da prescrição pela citação válida, né? No momento em que a gente não tem uma comprovação nos autos da citação, ela não vai ser válida nunca, né? Então a gente tem que trabalhar com o que está nos autos, e não, como bem reitera essa corte, não com base em suposições. E o que não está nos autos, né, não pode ser considerado para fins de construção do nosso raciocínio. Enfim, mas sem querer entrar em polêmica, longe de mim querer entrar em polêmica, com relação ao processo, acho que nada impede da gente julgar o processo 10.637/2006, porque se há uma declaração desse tribunal em sede de recursal, reconhecendo que o acordo é nulo em razão da ausência de citação, quer dizer, essa citação nunca houve, passados mais de 10 anos. Então, ele de fato, olha, infelizmente eu não posso afirmar isso, eu não conheço do processo. Então, quem conhece pode afirmar, eu não posso. Informar, senhor presidente, eu não posso simplesmente fazer um cálculo aritmético, não posso. Aí eu vou estar pré-julgando com algo que talvez até entenda, não constando dos autos, mas que poderia estar lá. Se eu tenho um ofício nesses autos, é uma suposição, não é para julgamento, é só para discussão. Eu tenho uma suposição que dentro dos autos há um ofício, em regra da presidência encaminhando,
determinando a citação do gestor, isso foi Não, encaminhado, Não, em regra. isso aqui foi exatamente uma anulação de acordo. Isso, porque não foi aplicada a multa sem o Sem contraditório prévio, não é isso? Isso. Isso. Mas aí a questão, foi anulado. Mas o processo não acaba aí. Se renova para a pessoa exercer o seu direito de defesa, claro, aí o entendimento da maioria, se não tiver transcorrido Só uma aquele questão de prazo. fato, conselheiro Fernando. Quando foi aplicada a multa a esse processo? Esse processo é a aplicação da multa dele. É 2006, deve ser bem antigo. O gerador provavelmente O acórdão. deve ser anterior. 2007, não, o acordo. Da A multa, data do acordo foi 17, esse acordo aqui da anulação, Não, do da multa. afastamento da multa, né? Da multa, da multa que é o divisor d'área. Se for aplicando a regra do processo de poder de polícia, é do fato gerador. Especificamente falando, como é colocado aqui como lastro legal. É a multa, exatamente, fato gerador. Vamos olhar aqui. Não, isso aqui já é meu. Você deve estar em outro processo, não está aqui na aplicação da multa. Olha, de qualquer forma, eu vou dar um tratamento especial aqui, senhora conselheira, senhora presidente. A esse 10.637, realmente eu acho que deve estar aqui, tem um equívoco. Mas nesses demais, por uma solicitação do entendimento do Ministério Público, eu também peço para retirada. Eu preciso mandar para o Ministério Público, então eu vou retirar de pauta todos, para que a gente encaminhe para o Ministério Público para apreciação. Solicito então a retirada de pauta de tudo. E esse daqui, especificamente, vamos dar aqui um tratamento especial, esse 10.000 até mesmo, porque a nossa assessoria ver qual foi o equívoco acontecido. Senhora Presidente, com a retirada de pauta desses processos, eu não tenho mais pauta para esta sessão. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora membro do Ministério Público de Contas. Primeiramente, presidente, eu estou solicitando o adiamento do processo TC 5278/2014, que se trata de um balanço geral. Na verdade, se trata de um balanço geral da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte. Tenho para relatar, ademais, processos FUNCONTAS, todos esses iniciais, acolhendo a prescrição da pretensão punitiva e determinando o arquivamento dos autos. São eles: processo TC 588/2010, oriundo da Secretaria de Estado de Saúde, tendo como gestor responsável o senhor André Luiz Chaves Valente. Processo TC 1689/2010, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, tendo como gestora responsável a senhora Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes. Processo TC 1960/2010, do DETRAN, tendo como gestor responsável o senhor Antônio Sapucaia da Silva. Processo TC 4461/2010, da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, tendo como gestor responsável o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza. Processo TC 17.837/2011, da Prefeitura Municipal de Messias, tendo como gestora responsável a senhora Vânia Brandão Maia de Almena. Processo TC 17.800/2011, tendo como gestor da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como gestor responsável o senhor Remi Vasconcelos Calheiros. Os demais são em desfavor do senhor Remi Vasconcelos Calheiros, são eles: processo 17.801/2011, processo TC 17.808/2011,
Processo TC 17.809/2011. Processo TC 18.139/2011. Perdão, Excelência. Isso. Processo TC 17.753/2011, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, tendo como gestora responsável a senhora Maria de Fátima Barros Lins. Processo TC 17.757/2011, da Prefeitura do Município de Santa Luzia do Norte, tendo como gestora responsável a senhora Maria de Fátima Barros Lins. Processo TC 10.233/2010, da Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, tendo como gestor responsável o senhor Eloy da Silva. Processo TC 17.549/2011, da Prefeitura Municipal de União dos Palmares, tendo como gestor responsável o senhor Aresque Damara de Omena Freitas Júnior. Processo TC 17.569/2011, da Prefeitura Municipal de União dos Palmares, também como responsável o senhor Aresque Damara de Omena Freitas Júnior. Processo TC 14.263/2011, da Superintendência de Transporte e Trânsito de Giraldo Ponciano, tendo como gestora, a senhora Jailde Souza Veras. Processo TC 16.412/2011, também como gestora responsável a senhora Jailde Souza Veras, da Superintendência de Transporte e Trânsito de Giraldo Ponciano. Processo TC 16.818/2011, da Superintendência de Transporte e Trânsito de Giraldo Ponciano, tendo como gestora responsável a senhora Jailde Souza Veras. Em todos eles, eu estou acolhendo ex officio a prescrição da pretensão punitiva, determinando o arquivamento dos autos com fundamento no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte, votando em dar ciência aos respectivos gestores, remeter cópia integral dos autos à Corregedoria e em publicar a decisão. É com meu voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Bem, os processos relatados, eu verifico aqui pelos registros que temos nas atas, que alguns não passaram pelo Ministério Público de Contas, outros passaram pelo Ministério Público de Contas, mas não tinham defesa, e em alguns deles, na passagem pelo Ministério Público de Contas, houve um parecer pela ausência de contraditório nos autos e pedidos de diligência nesse sentido, de que fosse realizada a notificação do gestor. Esse procedimento que é adotado no Pleno, adotado no Tribunal de uma forma geral, de os processos com contas não tramitarem pelo Ministério Público de Contas quando não tem defesa, eu me sinto muito confortável e segura de me manifestar neles sem a passagem deles no Ministério Público de Contas, quando a conclusão deles é pela aplicação de multa, porque nesses casos nós estamos verificando somente que houve o descumprimento do prazo e que não houve defesa, trazendo algum fato extraordinário que pudesse desconfigurar esse fato gerador, que automaticamente se configurou com o descumprimento do prazo. Nesses outros casos em que se reconhece a prescrição, eu entendo pela necessidade de que esses processos tramitem pelo Ministério Público, porque, nesse caso, se está configurando uma situação diante dos fatos que tem no processo e uma situação que não depende unicamente do mero transcurso do tempo. Teremos causas suspensivas, interruptivas, tudo isso que deve ser analisado. Então, eu não me sinto segura de emitir qualquer posicionamento sobre a ocorrência ou não de prescrição nesses processos. Por essa questão de que nós não tivemos acesso aos autos, eu não disponho de nada assim. Lógico que a análise feita por Vossa Excelência é um parâmetro, lógico, mas ela não afasta a análise sobre a ocorrência da prescrição pelo Ministério Público, sem o que eu não vou poder me manifestar realmente, conclusivamente.
Enfim, aqueles processos que não foram encaminhados ao Ministério Público foram em decorrência da aplicação da resolução normativa que trata do FUNCONTAS, que dispensa o encaminhamento dos autos quando não há defesa. Nos processos em que foram encaminhados ao Ministério Público e que o Ministério Público opinou pela realização de diligência, nós compreendemos que se trataria de uma diligência inútil. Por que inútil? Por conta da prescrição da pretensão punitiva. A gente não vai determinar a citação do gestor para se defender quando o escopo maior daquele processo é a aplicação de uma multa que está prescrita, né? Por conta disso, a gente tem acolhido a prescrição ex officio da pretensão punitiva, inclusive nas manifestações anteriores do Ministério Público, tanto do doutor Enio quanto do doutor Gustavo, eles vêm ratificando esse entendimento, né? Quanto à questão jurídica, quanto à questão de direito propriamente dito, né? Senhor presidente, permite? Excelência, eu fico aqui, eu confesso que a minha alegria, mais uma vez, pela lucidez do Ministério Público quanto ao assunto, porque eu tanto aqui, talvez de outro modo, sou o único defensor desses cuidados. Excelência, eu vi uma questão, e o doutor Rodrigo em especial, não lembro se nos votos do Fernando, ele manda para o corregedor por responsabilidades. Eu gostaria de citar como exemplo aqui um processo 1689 de 2010. E até vou correr o risco de cometer uma leviandade. Acredito que o Conselho tenha levado como fundamento decidir lastro legal a própria Lei 8.000... Esse processo ele está aqui, Excelência? Ele está ou a gente vai discutir um processo anterior? Não, Excelência, eu acho que é o processo da sua relatoria atual, não é isso? Isso, é 10.000... 1689 de 2010, é isso? 1689 de 2010. É o segundo. Aqui eu não sei se pegaram. É o 32º da Hein? Ele já? Retirou de pauta? Não, 1689 de 2010 ele está na pauta. Está na pauta, né? 32º. Isso. Eu acredito que o relator tenha levado como lastro legal na própria lei do procedimento da polícia, do poder de polícia em âmbito federal. Então, acho que calha com o que eu vou falar. Se porventura não for isso, eu até peço já as minhas escusas antecipadamente. E apurar responsabilidades. Vejam só, esse processo em particular é interessante. Não interessante, mas como peguei só como modelo, só um, acho que seria suficiente. Apurar responsabilidades. O processo adentrou em 10 de fevereiro de 2010 no tribunal. Passou 9 dias no protocolo, 9 dias no FUNCONTAS, e no gabinete do conselheiro Cícero Amélio passou 2.382 dias. Aqui, Excelências, não é para discussão, é só consulta da tramitação processual. No gabinete do conselheiro Sérgio, acredito quando substituição, Alberto, desculpe, passou 390 dias. No gabinete do conselheiro Sérgio, 125 dias. Aí, presidência e o gabinete do conselheiro. Evidentemente que é muito provável que qualquer hora dessa eu também vou ser responsabilizado pelo estoque que herdei. Mas a notícia também que foi dada que o processo, não sei se foi algum para o Ministério Público. Se foi, temos que verificar também se a tal responsabilidade ou a prescrição também não tem ocorrido lá. Se o tempo dos 5 anos aqui alegado do procedimento administrativo, doutor Alexandre, eu faço isso, não é no intuito de atacar o Ministério Público. Eu quero logo espancar essa dúvida. Mas aquela história, vamos dividir os ônus. É da minha relatoria esse processo? Não, achei que quando a excelência substituiu. Não, mas ele é da minha relatoria? Não, excelência. Vossa Excelência quando substituiu o conselheiro Mas Luiz. Mas falou Cícero Amélio? Mas é o que consta da tramitação do processo. Eu substituí o conselheiro Luiz Eustáquio. É a troca de presidencial, deve ter sido. Mas é o que consta do que está aqui. Foi tirado, inclusive, dia 20 é hoje, né? Então, Excelência, isso... Então, Vossa Excelência esqueceu a doutora Raquel, que ela substituiu também.
Isso, deixa eu verificar aqui. Substituiu o conselheiro Luiz Eustáquio durante um ano, 360 dias. Não esqueci não. Aqui no processo não consta. Consta na sequência. Cícero Emélio, doutor Alberto, doutor Então Sérgio. houve algum equívoco aí, porque esse processo aí então não é do conselheiro Luiz Eustáquio. Presidente, Então tem que verificar se está no gabinete. vamos resolver os problemas. Mas, Porque vai excelência, discutir, vamos resolver. Eu só Senão a gente quero vai explicar a questão da prescrição, gente. Se estão apoiando Mas a prescrição, responsabilização em algum lugar de se processo deu, excelência. não tem como. Você ficar se- respondendo. Não, a gente deveria excelência, estar discutindo. discorde com Vossa Excelência. Se eu não der causa, Vossa Excelência se fala, eu não depois der falo. causa, não aceito que me impinjam uma responsabilidade que não é minha. É isso que eu estou falando aqui. Eu acho o voto perfeito, não retiro nada. Que se apure a responsabilidade, isso é evidente. Eu trouxe só como argumento. Ainda mais porque aqui a felicidade da doutora Estela em colocar seu posicionamento, coragem até, eu acho que, em particular, nós aqui, o conselheiro Anselmo, nos anima muito quanto à questão de nós realmente pormos um fim nessa questão de prescrição e decadência. Se utiliza uma parte ou de outra, o melhor dos mundos, mas eu acredito que nós estamos caminhando. Só trago para argumentação e para mostrar que realmente nós temos aí uma boa dose de meia-culpa. É isso, senhora presidente. Obrigado. Não quero aqui entrar em discussões infindáveis com ninguém. Ainda com a palavra, conselheiro Rodrigo. Não, eu pensava que se tratava de algum esclarecimento com relação à questão de fato, mas aqui, só para deixar bem claro para os relatores, a obrigação ela surgiu com a publicação no Diário Oficial do Estado, no dia 29 de 1 de 2009, até a presente data não houve citação do gestor. Eu queria só esclarecer um pouco a minha posição de que eu concordo com a inutilidade da citação, caso a pretensão punitiva esteja prescrita. É uma medida inócua, porque após vamos reconhecer a prescrição. O que eu não consigo afirmar, sem ter a vista dos autos, é que, de fato, ocorreu a prescrição nesse caso específico. Talvez se os processos fossem relatados de forma individual, com a leitura do relatório, eu pudesse fazer esse tipo de manifestação. Vossa Excelência preferia, eu posso Mas, fazer ou talvez seja mais a data da producente obrigação, o encaminhamento a data dos autos. Não há citação em nenhum dos processos. Aliás, Mas só que, como dessa forma, em lista, a gente não pode diferenciar cada situação que está sendo trazida para votação, e é possível ver, pelo meu registro aqui do controle da pauta, que eles tratam de situações diferentes. Porque em 2 processos, pelo menos, há manifestação do Ministério Público pedindo a realização de citação, e nos outros não houve defesa, muito embora tenha havido citação. presidente, para não tumultuar, como Vossa Excelência sugere, eu poderia relatar, pegar os processos em que não houve citação, a gente já colocaria em julgamento. Naqueles em que houve a citação, eu passo a dizer para Vossas Excelências quando foi que ocorreu o surgimento da obrigação e quando foi que se deu a citação, para que o Ministério Público de Contas possa se sentir mais confiante e possa se manifestar sobre as questões de fato. Pode ser? Pode sim. Então, eu só vou solicitar da doutora Estela que me relate quais processos não houve a citação. Bem, os processos, diversos deles, têm o registro de que não passou pelo MPC. O processo 17.808... Não, esses daqui vieram ao MPC, mas sem defesa. Houve apenas um despacho do Procurador-Geral fazendo retornar, devido a esse entendimento de que, no caso de não haver defesa, é dispensada a manifestação do Ministério Público. E nos processos 17.757/2011, 17.753/2011, há uma manifestação do Ministério Público pedindo a realização da citação dos gestores. Mas, conselheiro Rodrigo, eu pediria, se não fosse inconveniente,
Se o senhor pudesse remeter esses processos ao Ministério Público de Contas... Eu prefiro julgá-los. Eu acho que não consigo enxergar a necessidade, a não ser que o colegiado entenda que deva ser encaminhado. Porque em qualquer dos casos, havendo defesa ou não, eu não vou ter a informação da data que houve o fato gerador, da data que houve a citação, para que eu possa